Senhoras e senhores, muito bom dia. Dou por aberta a solenidade para homenagear a senhora Liliana Serquis, estilista e sobrevivente do Holocausto, com a entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, pós-mortem, conforme a resolução da mesa diretora 12.802 de 2025, de minha autoria, aprovada por unanimidade em sessão plenária nessa Casa de Leis. Nesse ato solene, a homenageada está representada por seu neto, senhor Guilherme Serquis. Além disso, será realizada a entrega de moções de louvor e reconhecimento a personalidades femininas e masculinas da comunidade judaica em comemoração aos 77 anos de Eretz Israel. Solicito ao cerimonial da Câmara que conduza a mesa de honra às autoridades que irão constituí-la. Senhor Guilherme Serquis, neto da nossa homenageada. Excelentíssimo senhor vereador Marcos Dias. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha. Senhor presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Feigelson. Senhora presidente da Naamat Rio, Suzana Teitel. Senhora vice-presidente da Vitsu Rio, Suzana Benesbia. Ouviremos agora a execução do hino de Israel e logo após o hino nacional. Para isso, solicito que os senhores permaneçam de pé.
Nesse momento, recebemos algumas mensagens de congratulações de outras autoridades. Senhor vereador, cumprimentando, agradeço honrado o convite para a solenidade da entrega de reconhecimento de Chiquinha Gonzaga, a senhora Liliana Serquis. Aproveito a ocasião para cumprimentar todos os presentes e relembrar essa importante personalidade feminina, grande dama da comunidade polonesa no Rio de Janeiro, destacada modista e exemplo de resiliência e sobrevivência no momento em que é outorgada com relevante comenda dessa Casa Legislativa em virtude de sua trajetória. Parabenizo, por fim, o ilustre senhor vereador Flávio Vale pela iniciativa. Atenciosamente, vereador Carlos Caiado, presidente dessa casa. Tenho a honra também de registrar as seguintes presenças do senhor subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Marcel Balaciano, senhora Débora Suíço, presidente do Clube Monte Sinai, senhor Rafael Antac, presidente da Organização Sionista do Brasil, senhor Daniel Orlean, vice-presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, senhora Shirley London, diretora do Lar da Criança Israelita, senhor André Lemos de Abreu, sobrinho da nossa homenageada, senhor Renato Lemos de Abreu, também sobrinho da nossa homenageada, senhor Paulo Abreu, sobrinho da nossa homenageada, o senhor Pedro Rogar, assessor do excelentíssimo senhor deputado estadual Luiz Paulo, e senhor Cláudio Goldenberg, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel. Queria passar agora a palavra para os nossos oradores da mesa, começando pela senhora vice-presidente da Vitsu Rio, e também da diretoria da Federação, cadê? Eu olhei para o lado errado, desculpa, Suzana Benesbi. Bom dia a todos. Queria parabenizar ao nosso querido vereador Flávio Vale pela iniciativa, essa bela iniciativa que nos deixa muito feliz e honrado de estar hoje nesse momento aqui. E queria também dar as boas-vindas a todos que vieram aqui, estão aqui presentes para homenagear esse momento tão especial, e toda a mesa. Tenho aqui uma mensagem da nossa querida presidente Daniele Balaciano Pitac, que se encontra hoje em Israel. Estou aqui representando com muito orgulho a Vitsu, uma instituição sionista, feminina, mundial, que tanto nos orgulha. Senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente, em nome da Vitsu Rio, quero agradecer ao vereador Flávio Vale pelo gentil convite de estarmos aqui nesta homenagem tão significativa. É uma honra participar desse momento, compartilhando uma celebração tão importante para a nossa comunidade. Também desejo cumprimentar toda a mesa, autoridades, convidados e amigos presentes. Hoje tenho a grande honra, como vice-presidente e representante da Vitsu, nessa sessão solene, de comemorar os 77 anos de Israel e homenagear a memória de uma mulher extraordinária, Liliana Serquis. Começo agradecendo, em nome de nosso presidente, Daniele Pitac, que infelizmente está em viagem a Israel, pelo convite para estar nessa mesa. Por isso, tive a responsabilidade de representar toda a nossa organização nessa ocasião, tanto que me honra estar aqui. Estamos aqui para celebrar uma nação que nasceu sonhos e resistiu a adversidades ao longo de toda a sua história. Desde os 77 anos de evidência de seu Estado moderno, Israel se mantém como símbolo de força, esperança, resiliência e inovação. Encontramos nesse povo uma resiliência ímpar que podemos testemunhar, especialmente após o fatídico 7 de outubro, um dia que marcou uma mudança profunda na história recente do país. Ainda hoje, nossos corações estão com os reféns sequestrados em Gaza, com suas famílias desfeitas, histórias interrompidas por uma violência brutal e com a dor de perda, luto e trauma que ainda nos acompanha por muito tempo. Esse momento reforça ainda mais a coragem e a força do nosso povo de Israel. É essa força que queremos celebrar e fortalecer. Afinal, ela é uma fonte de inspiração para toda a diáspora judaica e para todos que acreditam na esperança de um futuro de paz e um mundo melhor.
Nesse instante, também homenageamos uma heroína, que, assim como Israel, é símbolo de resistência, Liliana Sirkis, sobrevivente do Holocausto, judia polonesa, que enfrentou fome na Sibéria, a guerra e os horrores de extermínio. Liliana nunca permitiu que as adversidades destruíssem seu espírito. Ela saiu de capítulos sombrios de nossa história e construiu uma trajetória brilhante na moda carioca, marcada por força, determinação e generosidade. Sempre dizia: de muito trabalho, ninguém morre. De ociosidade, sim. E foi com esse espírito de dedicação, fé e esperança que ela deixou sua marca na nossa cidade, no nosso mundo. Uma mulher à frente do seu tempo, cuja trajetória é um exemplo de como a resistência e a esperança de um povo se renovam a cada dia. A Vitso, como uma organização feminina sionista, tem orgulho de estar ao lado dessas histórias de coragem e resistência. Nosso compromisso é perpetuar esses legados, apoiando o desenvolvimento, a educação, a solidariedade, fortalecendo a união onde quer que estejamos e reafirmando nossa eterna ligação com Israel e o seu povo. Que a história de Liliana Sirkis continue nos inspirando a lutar por um mundo mais justo e que os 77 anos de Israel nos motivem a fortalecer e compartilhar tudo de maravilhoso que essa nação tem a oferecer. Ame Israel High, que tenhamos em breve todos os reféns de volta. Bring them home. Muito obrigada. Obrigado, Suzana. Nesse momento, passo a palavra para a senhora presidente da NAMAT Rio, Suzana Teitel. Bom dia a todos. Como presidente de NAMAT Rio de Janeiro, entidade com trajetória sólida nessa cidade há 75 anos, gostaria de agradecer ao vereador Flávio Vale por sua lembrança e pelo reconhecimento ao trabalho voluntário incansável das entidades femininas judaicas do Rio de Janeiro. Essas mulheres, com coragem silenciosa, generosidade e espírito de dedicação, colocam-se a serviço do próximo, promovendo ações que transformam realidades e fortalecem os laços de fraternidade em nossa sociedade. Seu exemplo nos inspira diariamente a sermos melhores. É importante ressaltar o papel essencial da mulher nesse contexto. Com sensibilidade e firmeza, elas mantêm viva a chama da solidariedade, da cultura e do cuidado na comunidade carioca. Gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar parabéns ao Estado de Israel pelos seus 77 anos de independência. Que essa data seja marcada por esperança, paz e prosperidade para todo o povo israelense e todos os judeus da diáspora. Nesse momento, faço também um apelo a todos: não deixem de rezar pela libertação dos 58 reféns ainda retidos em Gaza. Que a esperança e a oração possam trazer a força para um desfecho mais rápido e pacífico, juntos por um mundo mais justo e cheio de esperança. Am Israel Chai, Shalom Uvracha. Convido agora o senhor presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, a FIERJ, Bruno Feigelson. Bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, queria congratular aqui todos da mesa, nosso vereador, Suzana, todos os demais, especialmente ao nosso querido vereador Flávio Vale. Fico muito feliz em estar nesse evento hoje, tanto em decorrência dessa justa homenagem a Liliana Sirkis, como também pela lembrança dos 77 anos de Israel. Essa bandeira de Israel aqui dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro é muito relevante e muito importante nesse momento, né?
E eu acho que tanto a homenageada de hoje, como esse momento que a gente está vivendo histórico, dizem muito a respeito do judaísmo, da cidade do Rio de Janeiro e da contribuição judaica com essa cidade, com esse estado. A gente sabe que 70, 80 anos atrás, quase metade da população judaica existente à época foi dizimada pela Alemanha nazista, num dos episódios mais terríveis, não só em relação aos judeus, mas em relação à humanidade como um todo. Todas e todos que têm o valor pelos direitos humanos, e eu tenho certeza que é o valor de todos que estão aqui e na cidade do Rio de Janeiro, devem sentir pelo Holocausto, né? A gente teve a Alemanha nazista, uma das sociedades mais desenvolvidas, berço de uma filosofia super avançada, sendo instrumentalizando o que a gente tinha de maior potência da ciência para aniquilar com seres humanos da maneira mais drástica possível. Eu tenho um tio que ele é mais idoso e ele durante 1945, 46, ele já era vivo, ele era bem jovem e recentemente eu perguntei para ele, para tentar lembrar desse período do Holocausto, como é que isso foi recebido pela comunidade judaica. E ele me falou uma coisa que me chocou muito. Ele falou, olha, em 45, 46 eu era muito novo e eu lembro que o meu dia a dia era basicamente, da família, era procurar nomes de sobreviventes, né? Porque muitos vieram ao Brasil deixando as suas famílias e aquela busca para saber se alguém tinha sobrevivido. Então se publicavam a lista dos sobreviventes, um mundo completamente pré-tecnologia, pré-redes sociais. Então imagina a angústia das pessoas de receber aquelas listas. E uma outra coisa que ele me falou que chamou muito a atenção foi que a comunidade judaica no Rio de Janeiro recebeu alguns sabonetes vindos da Alemanha nazista. E o que consistiam esses sabonetes? Eram feitos com gorduras de judeus decorrentes do campo de concentração. Então a maldade nazista, além de aniquilar, ela utilizava osso judaico para fazer pente, ela usava gordura humana para limpar as roupas. Então, para a gente ver a brutalidade do que foi esse episódio, e ele nunca deve ser esquecido. E muitas e muitos que tiveram a bênção divina de sobreviver a esse episódio, vieram para o Brasil, contribuíram com essa cidade, contribuíram com esse estado. Eu tenho orgulho imenso em sentar nessa cadeira como presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, porque é uma comunidade que apoia muito. A gente, como a federação, a gente combate o antissemitismo, mas combate qualquer nível de preconceito, qualquer tipo de homofobia, machismo, racismo. A gente sempre foi plural, a gente acredita que as pessoas devem ser o que elas são, e é isso que a gente acredita, e eu tenho orgulho imenso que essa comunidade a qual eu represento hoje, que tanto sofreu há tão pouco tempo atrás, contribuiu e segue contribuindo. E esse é o desejo das judias e dos judeus do Rio de Janeiro. Era seguirem integrados aqui na comunidade, seguirem contribuindo. Então, acho que a Liliana, essa homenageada de hoje, diz muito isso, da contribuição com a sociedade brasileira, com os valores, com os seus filhos, netos, com todas as pessoas, inclusive, que foram educadas por ela, que tanto contribuíram também com a sociedade carioca, e é isso que a gente espera. E para que isso ocorra, é fundamental que os judeus e as judias estejam seguros, e infelizmente a gente vê o crescimento do antissemitismo. Então, momentos como esse, eu parabenizo mais uma vez tanto o vereador Flávio Vale como o vereador Marcos Dias. É muito importante, vereadores, a gente está hoje aqui na casa legislativa do município do Rio de Janeiro, com a bandeira de Israel, com tantos membros da nossa comunidade. É muito importante, inclusive para que a gente se sinta seguro. Eu não quero judias e judeus tendo que sair do Rio de Janeiro, tendo que se esconder. Muito pelo contrário, a gente quer seguir orgulhoso, integrado com essa comunidade, contribuindo para que esse estado e essa cidade sigam sendo essa capital cultural, essa representatividade e essa diversidade. E além disso, queria agradecer também muito ao momento, que a gente vai ter um momento aqui de emoções, né, para alguns integrantes da Fierj, e queria dedicar essas palavras e agradecer muito a esse ato do vereador Flávio Vale, porque muitas vezes, né, na federação, a gente está ali combatendo o antissemitismo e temos pessoas voluntárias,
como a nossa vice-presidente a Suzana, como os nossos vice-presidentes o Daniel, o Rodim, e temos um corpo totalmente dedicado também, Sarita, Ariê, Victor, Carlinhos, pessoas que estão há muitas décadas trabalhando pela federação, combatendo o antissemitismo dia a dia, enfrentando situações muitas vezes de risco. Lembro aqui do Carlinhos falando, quando ele foi cobrir, por exemplo, decisões judiciais de nazistas no Rio de Janeiro, propagando Mein Kampf, propagando o discurso de ódio. Então, momentos de muita tensão e ter essa homenagem é muito devida, porque muitas vezes esse trabalho não é visto, é invisibilizado, e lembrar dessas pessoas que são verdadeiras heroínas e heróis em prol da comunidade judaica e prol dos direitos humanos é fundamental. Então, queria agradecer de coração, desde já parabenizá-los e reiterar meu agradecimento com todos aqui que estão presentes e especialmente aí com o vereador Flávio Vale, que tem sempre puxado essa pauta, e que se a gente quer viver numa sociedade sem racismo, sem homofobia, sem antissemitismo, a gente precisa lembrar isso todo dia, porque muitas vezes o problema não são as pessoas maldosas, a gente viu isso na Alemanha nazista, às vezes são os bons que se calam. Então, quando a gente vê o antissemitismo crescendo, infelizmente, no Brasil e no mundo, a gente tem que combater, e a Fierj está comprometida, e eu fico muito feliz de ter pessoas dentro do Legislativo aqui apoiando juntos. Então, muito obrigado de coração, é uma honra estar aqui presente. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Queria antes aqui registrar a presença da minha querida amiga Leia Clabin e também justificar a ausência da querida Tereza Berger, que foi convidada, mas em decorrência de problema de saúde não pôde estar presente. Também do meu amigo Marcelo Ará, que também foi convidado. Nesse momento, passo a palavra para o senhor, excelentíssimo senhor secretário municipal de Cultura, Lucas Vosgrau Padilha. Bom dia a todos e a todas, vereador Flávio Vale, vereador Marcos Dias, meu querido amigo Guilherme Sirquis, Bruno Ferguson, presidente da Fundação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Suzana, presidente da ANAMAT, e Suzana, também vice-presidente da UISO Rio. Meus companheiros aqui de mesa, enfim, todos e todas. Eu estava pensando o que dizer sobre uma pessoa que eu conheci. Eu conheci Lila Sirquis. Eu digo isso com muito orgulho. Poucas vezes na vida eu conheci uma pessoa com tanta vida. Eu acho que poucas vidas tiveram tantas dentro de uma. Às vezes uma pessoa é capaz de provar que a humanidade vale a pena. E que memória é aquilo que nos impede de morrer. E Lila Sirquis provou isso para mim. No dia que eu a conheci, o meu amigo Guilherme me chamou para almoçar na casa dela. E eu fiquei fascinado pela saúde completa daquela pessoa, de um perfil tão elegante e simples. Alguém que tinha uma doçura e uma dureza. Isso tudo era tão óbvio para mim. Eu me lembro do gosto do feijão, do gosto do frango, do que foi nas conversas que aconteceram ali. Porque às vezes a vida vale a pena. Então, antes de falar de qualquer coisa importante sobre a cultura carioca, e a importância de Lila Sirquis para a moda, antes de agradecer aos convites para estar nesse momento importante de homenagem ao Estado de Israel, ao povo judeu, a contribuição da comunidade judaica no Rio de Janeiro, eu queria falar dessa pessoa que eu conheci e de uma frase que eu me lembrei agora, do Primo Levi, ou Primo Levi, quão importante é na vida não necessariamente ser forte, mas sentir-se forte. Medir-se pelo menos uma vez, encontrar-se pelo menos uma vez. Quantas vezes Lila Sirquis precisou se encontrar para conseguir chegar ao Rio de Janeiro e, chegando ao Rio de Janeiro, fazer tudo o que fez por essa cidade e por todos nós aqui. Eu devo agradecê-la por vários motivos. Primeiro, porque o filho dela criou a Secretaria de Meio Ambiente, eu tive a oportunidade de ser secretário de Meio Ambiente. Está aí um motivo bem egoísta e pequeno. Sem Alfredo Sirquis, a gente não teria
a causa ambiental brasileira, importante, organizada, frutífera, orgulhosa de si no mundo, como temos. Não teríamos Alfredo Serquis sem Lila Serquis, não teríamos o Guilherme Serquis, que é a coisa mais importante que ele é para mim, é um amigo, mas ele é muito importante para o país, por ser a pessoa que nos traduz as questões climáticas, a importância das políticas industriais de energia, para a transição, para o Brasil ser um país poderoso, orgulhoso. E o Guilherme faz isso para os governadores pelo clima. Eu acho que quando a gente homenageia a descendência, a gente homenageia toda a casa. Então, ao homenagear as pessoas que eu admiro dessa família, eu vejo aqui familiares da Lila, do Guilherme, eu homenageio não só a Lila, mas o povo de Israel. Porque de onde é Lila Serquis? De onde ela veio? Da Bielorrússia, da Polônia. De onde? Quer dizer, ela veio da humanidade. Às vezes, todo mundo vem da humanidade, claro, toda vida humana é igual. A dignidade humana faz com que essas coisas existam no direito, né? E na literatura a gente reconhece a sensibilidade do outro, as identidades todas que não são nossas, né? Eu, por exemplo, não sou judeu, mas ao ler as histórias, ao ver as histórias, eu sou capaz de ser aquilo que eu não sou, sou capaz de ser humanidade, a parte de um todo, né? Meu sonho humanista seria que os árabes de todos os tipos e os judeus de todos os tipos entendessem a humanidade. E eu acho que isso é possível. Isso é possível porque, como diz também o Primo Levi, os monstros são poucos. Os monstros são poucos. Não devemos subestimá-los, mas são poucos. E esses a gente deve identificar e sempre denunciar em conjunto, com maiorias heterogêneas. E é isso que a cultura faz. A cultura, ler, escrever, ir a um teatro, conhecer a história de alguém, o que o Arquivo da Cidade tem feito com a Federação Israelita, com o apoio do vereador Flávio Vale, essa importante liderança na cidade, faz com que a gente tenha essa cultura que forma maiorias heterogêneas. Nenhuma minoria se mantém por ser importante, mas se mantém por convencer todas as outras e as maiorias de que aquilo é sobre todos. E eu acredito que é isso que nos une, vereador Marcos Dias, aqui nós dois cristãos, ao povo judeu. É a ideia de que é possível existir uma humanidade maior do que as nossas próprias identidades. E eu agradeço aqui também ao vereador Marcos Dias por ser não só esse amigo querido, mas sempre um vereador elegante e um político extraordinário que teve o dom e a gentileza de me emprestar uma gravata e um blazer, que eu não imaginava falar hoje. Não me preparei para fazer um discurso, por isso ele é tão longo e ruim. Mas tirando esse fato, eu fui salvo hoje pelos meus amigos vereadores, coisa que não deve acontecer sempre entre a Câmara e o Executivo, mas quando possível eles são gentis. Estou usando aqui as roupas do Marcos Dias para fazer uma homenagem ao povo de Israel. Já que eu estou nesse sentimento do Primo Levi, eu sou incapaz de falar qualquer coisa bonita, comparável ao que ele tem escrito, eu vou falar sobre uma coisa feia que ele escreveu, porque não é a voz dele, é a voz de soldados de um campo de concentração. Aqui eu cito o Primo Levi. Muitos sobreviventes recordam que os membros das SS se divertiam a avisar cinicamente os prisioneiros. Seja como for que essa guerra acabe, a guerra contra vós fomos nós a vencê-la. Nenhum de vós ficará para dar testemunho, mas mesmo se algum escapar, o mundo não acreditará nele. Talvez haja suspeitas, discussões, investigações de historiadores, mas não haverá certezas, porque nós vamos destruir as provas juntamente convosco. E mesmo que alguma prova ficasse, e algum de vós sobrevivesse, as pessoas diriam que os fatos que vós contais são demasiado monstruosos para se poder acreditar neles. Diriam que são exageros da propaganda aliada. E acreditariam em nós, que iremos negar tudo, e não em vós. A história dos campos de concentração, seremos nós a ditá-la. Não. E eu acho que
é tão bom ver a derrota do mal. É possível ver a derrota do mal em dias como esse. Não são eles que contaram a história, ainda que insistam em vários tipos de estratégia para se defenderem daquilo que é tão horrível que nem quem é humano é capaz de acreditar que aconteceu. Como pode ser contada uma história como a que o Bruno nos lembrou hoje? Exatamente. Às vezes, a crueldade faz sua própria advocacia, não é? E que nenhum povo no mundo esteja imune a críticas. Isso é muito importante para a humanidade em si. Viva Lila Sirkis, essa grande brasileira, com certeza ela encontrou aqui seu país. Viva a família de Lila Sirkis, que é o seu legado vivo, infinito, infinito. Tenho muito orgulho de você, Guilherme. Você é um brasileiro que faz com que esse país se orgulhe de existir no mundo, com os ativos que tem, com o povo que tem. E tenho muito orgulho de dizer isso, te conhecendo profundamente e agradecendo aqui publicamente por aquele almoço. Aquele almoço fez com que eu acreditasse na humanidade mais. É aqueles momentos que mostram para a gente que nem todo mundo é igual, mas tem algumas pessoas que são diferentes. E Lila Sirkis era melhor que todos nós. Muito obrigado. Padilho, o seu foi um almoço, o meu ainda só foi um café, mas depois dessa vou cobrar um almoço também. Só antes de eu passar aqui a palavra, meu querido amigo, e junto comigo nós formamos aqui uma frente parlamentar que falamos por mais de 10 aqui em combate ao antissemitismo. O vereador Marcos Dias, fiz questão de chamá-lo para estar aqui na mesa, porque eu não poderia fazer esse trabalho que hoje eu faço aqui na Câmara Municipal, junto à Frente Parlamentar de Combate ao Antissemitismo sozinho. E a primeira pessoa que me abordou, se voluntariando, se dispondo a ajudar nessa luta, foi o vereador Marcos Dias. Mas antes de passar a palavra para Vossa Excelência, a minha geração, pelo menos, ela, depois dos ataques de outubro de 2023, começou a entender o que é de fato o antissemitismo. E hoje a gente sente na pele. Nossos amigos, meus amigos que estudam nas universidades, estão sofrendo a volta do antissemitismo, que até então a gente, Rafael, aprendeu apenas nos livros de história. E a maior arma que a gente tem no mundo inteiro para combater o antissemitismo e qualquer tipo de ódio e discriminação, a maior arma que a gente tem é a educação. A educação, um povo educado, um povo culto, que conhece a história, é um povo tolerante e respeitoso. E que respeita as diferenças, sabe aprender com as diferenças e conviver com as diferenças. Antes da gente começar essa cerimônia, ao entrar na Câmara, eu subi na presidência e eu vi um grupo de, não mais crianças, jovens, do Ginásio Experimental Tecnológico República de El Salvador, num projeto que a Câmara Municipal faz, que semanalmente crianças das nossas escolas públicas vêm visitar esse parlamento. E eu fiz questão de convidá-los para estarem agora aqui em cima, para acompanharem. Olha que a gente tem um decreto proibindo celular nas escolas, mas vocês vão justificar falando que isso aqui não é a escola, então está liberado hoje vocês estarem com o celular. Bom que tira foto, depois mostra para os pais. Mas eu fiz questão de convidá-los para estarem aqui presentes nessa solenidade, não só para poderem aprender um pouco a dinâmica aqui dessa Casa Legislativa, mas para que também pudessem entender, e aí vocês já adiantaram o meu pedido, que seria uma salva de palmas, mas para que vocês entendam a responsabilidade que vocês têm, não com o presente da cidade, mas com o futuro. Vocês, eu ainda sou jovem, ainda sou mais criança, mas nós somos responsáveis pelo futuro do Rio de Janeiro, pela melhora na qualidade de vida das pessoas, pela melhora nos serviços de saúde e educação e para a gente poder avançar na pluralidade na nossa cidade. O futuro está em nossas mãos. Então,
Queria agradecer muito a presença de vocês e que possam sair daqui muitos ensinamentos, né? Vida longa aí a nossa escola, nosso JET República de El Salvador. Muito obrigado, crianças. Crianças não, jovens. Agora sim, passo a palavra a essa incrível pessoa, nobre vereador Marcos Dias. Senhor presidente, nobilíssimo vereador Flávio Vale, senhor Guilherme Sirquis, senhor secretário de Cultura Lucas Dias, né? Está paramentado de Dias, então é Lucas Dias. Lucas Padias Dias. Isso pega, hein? Senhor presidente da Fierge, Bruno, senhora presidente Suzana Teitel e senhora vice-presidente também, Suzana Benezzi. E aos convidados presentes, a toda a equipe de trabalho aqui da Câmara, a todos que nos assistem pela TV Câmara. As crianças já saíram, os adolescentes já saíram. Senhor presidente, vou tratar com essa formalidade porque a envergadura do seu mandato exige isso. Depois eu quebro o protocolo e vou para a nossa intimidade diária, mas a excelência como o senhor tem conduzido o seu mandato me faz enxergar, eu que estou na sua frente com a minha idade, aos 53 anos, me faz perceber que daqui bem pouco você vai ocupar lugares nesse Estado, representando a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, representando o povo de Israel. Receba essa profecia na tua vida, porque o seu talento, a sua capacidade de conectar, a sua capacidade de entender o respeito ao próximo vai te levar a voos muito maiores. Eu não posso deixar de registrar isso. Tenha a minha admiração, meu respeito. Falar nessa manhã representa muito para mim, muito. Sou cristão, sou pastor evangélico, assim como o Lucas católico, meu irmão católico, somos todos irmãos. E a minha história com Israel vem de muito tempo. Tem coisas que você não sabe da minha história com Israel. Eu, por exemplo, hoje recebi uma foto antiga minha, eu estava com 21 anos de idade, uma foto onde eu estava no México. E eu comecei a lembrar de muitas coisas, estava vindo para cá no carro. E me lembro que em um dos momentos da minha vida, talvez com 27, 28 anos, num conflito que tinha ali na região de Israel, eu mandei uma mensagem para o governo de Israel, me colocando à disposição para ir combater em favor de Israel. Eu falei assim, eu nunca servi ao exército brasileiro, eu não tenho técnicas de guerra, mas eu posso ajudar na cozinha, eu posso ajudar em qualquer frente que seja necessário para defender Israel. E eu recebi de volta uma carta, eu vou achar essa carta, onde me agradeciam a minha disponibilidade em fazer. Mas mais do que isso, a minha história na igreja, na escola bíblica dominical, a minha referência no Antigo Testamento, sempre me trouxe ao destaque a resiliência, a força de um povo que nunca se entregou, nunca se envergou diante das adversidades. E quando eu venho desde pequeno entendendo isso no Antigo Testamento, e quando começo a viajar, talvez eu tenha ido a Israel mais vezes do que alguns dos senhores aqui, Flavinho sabe quantas vezes eu já estive lá e gosto, vou estar em outubro agora, inclusive logo depois do 7 de outubro, eu fiz questão de ir no momento onde ninguém estava com coragem de ir, eu fui, e fui em loco nas regiões onde aconteceram aquelas atrocidades, para mostrar para os meus pares da igreja o nosso compromisso de lutar, sim, de sermos parceiros, de sermos irmãos nessa batalha covarde e cruel que durante muito tempo foi muito forte. Ainda hoje existem resistências no mundo e muito triste falar, Flávio,
mas na nossa cidade nós vimos recentemente, aqui na Câmara dos Vereadores, alguém fazer uma pichação com a suástica, e aquilo foi muito grave, aquilo me afetou gravemente. Então a luta que você tem, o combate com toda a comunidade judaica, eu também abraço essa causa e quero propor a você, nobre vereador, presidente dessa solenidade, dessa sessão solene, que não fique só nessa Câmara do Rio de Janeiro, da capital. Nós precisamos criar um movimento onde eu tenho certeza que talvez não judeus, mas admiradores de Israel em todo o Brasil. São mais de 5.000 câmaras municipais. Então, quero propor que o senhor encabece isso, eu estaria ao seu lado. Tem alguns outros vereadores, eu como falo por um partido político, acho que temos que movimentar sim, promover sim o debate, a informação, promover na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro caravanas onde possamos ir e falar da resistência, falar do combate ao antissemitismo e, sobretudo, falar da resiliência de um povo que, com tudo que passou e sofreu, todos temos que atestar a força e o sucesso que tem. E empreendido por sacrifício de muitos parentes de vocês que sofreram, que foram vitimados da covardia, mas hoje nós estamos aqui podendo ser voz a essa causa tão nobre. Então, antes de fazer minha homenagem à família Sirkis, que é um exemplo para todos nós, se você vê a biografia, se você vê a história, eu que frequento essa casa há muitos anos, né? Estou no primeiro mandato, mas frequento essa casa há muitos anos, e a família Sirkis sempre esteve aqui nessa casa com boa batalha, lutando, defendendo o povo, defendendo a sociedade. Então, eu preciso destacar que, presidente, essa nossa vontade de servir ao lado de mulheres como a senhora Liliana Sirkis é total e plena. Nós vamos avançar muito. Destacar, inclusive, presidente, que o nosso prefeito, que nós temos que trabalhar para que tenha um protagonismo no Estado. O prefeito Eduardo Paes, que tem uma relação também muito boa e ama Israel, como ele declara publicamente, tenho certeza que como um líder, com a capacidade dele, com a competência dele, quando estiver numa outra esfera de poder, governo do Estado, vai sim poder nos ajudar muito na promoção dessa causa tão nobre que é o combate ao antissemitismo. Então eu encerro minhas palavras agradecendo a oportunidade de poder estar aqui com vocês, declarar o meu amor a Israel. Eu amo Israel, eu amo Israel, e essa disposição de servir ao lado de vocês nessa batalha tão nobre. A resistência deu a criação do Estado de Israel, a resistência vai nos levar muito mais longe. Shalom. Bem, antes de a gente fazer a entrega então das moções de louvor, eu preparei um discurso, mas já vou contar que teve um equívoco, vereador, no meu discurso, que eu preparei 2 semanas atrás. E olha só que curioso o que aconteceu de lá para cá. É uma honra estar aqui hoje na Câmara Municipal para celebrar uma mulher cuja história daria, Guilherme, sem dúvida, um filme e dos bons. E aí, Lucas, na semana passada eu fui a Madrid, peguei meu iPad para baixar alguns filmes para ver no avião, e não é que apareceu um documentário da Lila Sirkis, e eu falei, não é possível. E eu vi, e olha, que emocionante. Olha que voo, assim, eu sempre gosto de dormir, mas eu fiz questão de assistir esse documentário. Então hoje, a gente está reunido para entregar em memória a medalha Chiquinha Gonzaga, Liliana Sirkis, uma mulher que viveu intensamente, enfrentou, Marcos Dias, desafios inimagináveis e deixou sua marca aqui no Brasil na moda, na cultura e também na história
do nosso país, claro, na cidade do Rio de Janeiro. A medalha Chiquinha Gonzaga, ela é o símbolo de resistência, de talento e pioneirismo. E ela é concedida a mulheres que marcaram a história pela força e pelo legado. E talvez poucas trajetórias representem tão bem esses valores quanto a da Liliana Serquis, cuja vida foi um testemunho de coragem, resiliência e talento. Ela nasceu em 1923, na Polônia. Inclusive o documentário mostra, né, o Alfredo volta com ela à cidade de Pinsk, e é interessante eles voltando ali na rua e ele falando: mãe, você lembra disso aqui? E ela: não lembro, porque a cidade toda, depois da guerra, ela volta lá, né, a cidade destruída, mas hoje reconstruída, e eles tentam achar a casa. Ela reconhece pela escada. Quando ele abre a porta, ela fala: olha, é essa aqui, porque eu me lembro pela escada, a gente saía, eu e minhas irmãs, minhas primas, a gente saía correndo para o andar de cima. Ela teve uma infância tranquila, cheia de livros e passeios de bicicleta. Mas como a gente sabe, o mundo virou de cabeça para baixo quando a Segunda Guerra começou. Seu pai foi assassinado e ela, sua mãe e sua irmã foram deportadas para a Sibéria, onde enfrentaram frio extremo e fome. Sobreviveu porque era forte e determinada e nunca desistiu. Quando a guerra acabou, Lila voltou para sua terra natal e encontrou apenas destruição. Dos seus 60 parentes, apenas 3 sobreviveram ao horror nazista. Foi então que o Brasil se tornou sua nova casa. Em 1947, ela desembarcou no Rio de Janeiro e começou tudo do zero. E que recomeço! Com talento e muito trabalho, Liliana se tornou uma das maiores modistas do país. Trabalhou na Maison Colette, aprendeu tudo sobre a alta costura e anos depois transformou o ateliê na Maison Liliana, um verdadeiro templo da elegância. Vestiu, inclusive, algumas das mulheres mais icônicas da alta sociedade carioca: Carmen Mairinque, Teresa de Souza e Evia Monteiro de Carvalho. Mas Liliana, Marcos, não era só moda, era força, resiliência, era história viva. A sua trajetória nos ensina que não importa de onde viemos ou os desafios que enfrentamos, sempre podemos nos inventar. E que pena que ela não está aqui com a gente nesse momento para receber essa homenagem em vida. A gente também não pode falar da Lila Serquis sem lembrar do seu filho, Alfredo Serquis, que também deixou um legado marcante nessa cidade. Jornalista, escritor, ambientalista e com muita honra ocupou um desses assentos aqui nesse parlamento municipal. Alfredo dedicou sua vida à luta por um mundo mais sustentável e justo. Sua trajetória política e intelectual foi fundamental para o avanço das pautas ambientais no Brasil. Infelizmente, também nos deixou precocemente em 2020, mas o seu trabalho e suas ideias continuam vivos e inspirando novas gerações. Hoje, Guilherme, ao homenagearmos sua avó, a gente também reconhece a força do seu pai, que herdou da mãe a determinação e o compromisso com um futuro melhor. E a gente escolheu muito essa data porque a história da sua avó, ela é muito sinérgica com a história de Israel. Então a gente decidiu fazer esse evento em conjunto, não só a entrega da medalha, mas também celebrar os 77 anos do Estado de Israel. A história dela se conecta muito com a história do povo judeu, que, assim como ela, enfrentou perseguições, mas nunca perdeu sua identidade e sua esperança. Israel, Guilherme, assim como a Lila, são símbolos de renascimento, de superação e de construção de um futuro baseado na memória e na inovação. Que essa homenagem seja um lembrete de que a história precisa ser lembrada e celebrada. Que a história da Lila inspire novas gerações, as quais a gente acabou de ter aqui, nossa futura geração de carioquinhas,
a persistirem, a criarem e a transformarem o mundo ao seu redor. Liliana, sua vida realmente daria um filme e deu. Mas, acima de tudo, a sua história vai continuar viva nas memórias de todos que tiveram, como Lucas, o privilégio de conhecê-la e admirar a sua obra. Muito obrigado. Então, nesse momento, fazemos a entrega das moções de louvor e reconhecimento às senhoras Suzana, as duas Suzanas, Suzana Teitel e Benesbi. Primeira, nossa Suzana da direita, Teitel. Vereador, aqui. Eu fico, ela vem, desculpa. Então, ainda não me acostumei com os procedimentos da casa. Agora, por favor, senhora Suzana Benesbi. Dando continuidade à solenidade, convido Rafael Azamor para ocupar a tribuna de honra, vereadora Marielle Franco, e fazer a leitura dos nomes dos demais agraciados com as moções. Deixa ele descer. João, vai entregar aqui. Tá. Não, essas não vieram. Davi Alben. O excelentíssimo vereador Marcos Dias poderia se juntar ao vereador Flávio Vale, por favor? Deixa ele descer. Eles vão entregar. Fica aqui. Golda Neustadt. Nelly Cruchan. Clarice Larter. Marcela Suíço. Sarita Heimson. Sebastião Carlos de Carvalho.
Victor Velichovetti. Davi Rodin. Ariel Struzeberger. E Shirley London. Agora faremos a entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga pós-mortem a Liliana Serquis, representada aqui pelo seu neto Guilherme Serquis. Com a palavra agora, o senhor Guilherme Serquis, neto da nossa homenageada. Bom, tanto o Lucas quanto o Flávio, que são duas autoridades, mas eu trato com muito carinho, como são amigos, fizeram já chorar aqui e eu quero agradecer imensamente. E, Flávio, obrigado mesmo a essa homenagem e a tudo que isso representa. E eu queria pedir licença só para citar algumas pessoas, citar, obviamente, em nome do vereador Flávio, todas as autoridades, e o vereador também Marcos Dias, que tive a oportunidade de conhecer, mas queria citar alguns amigos, família que está aqui, queria citar aqui meu grande amigo de época de colégio, de faculdade, estudamos juntos, hoje está fazendo um trabalho incrível na Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcel Balaciano.
Quero citar aqui a amiga querida Tiana, que eu estou vendo ali também, que já também trabalhou por muitos anos na prefeitura, e em vários outros lugares serviu aqui a cidade do Rio de Janeiro. Quero mencionar aqui a querida amiga da minha avó, que ficou ali até o final e visitava e escutava, que é a querida Alda, que está sentada ali, polonesa também. Obrigado, Alda, por você ter vindo. Quero cumprimentar aqui o Tom, cumprimentar também, em nome do Tom, a Aspásia, vereadora aqui também dessa casa, por 2 ou 3 vezes. Obrigado, Tom, por toda a amizade, sempre o carinho. Cumprimentar meu amigo também judeu Bernardo Aibinder, que está ali, amigos anos, que também, acho que, se não me engano, hoje está na prefeitura também no Rio de Janeiro. E o pai também tem um arquiteto com muita entrega para essa cidade do Rio de Janeiro. Cumprimentar aqui a minha mãezinha, que responsável por esta pessoa que aqui vos fala. Obrigado, mãezinha. Cumprimentar minha tia Tati, segunda mãe, também está aqui como secretária, subsecretária de Economia Solidária, também fazendo um trabalho incrível. Cumprimentar aqui os primos, que eu considero como os tios. Cumprimentar aqui o tio Renato, tio Paulinho, tio André. E cumprimentar aqui também a querida Leia, que está aqui também representando. E a Leia e o Israel Klabin são a grande referência para mim e para a nossa família no judaísmo. E Israel está com 97 ou 98, Leia? 99. Também é uma pessoa que, literalmente, o Estado de Israel, ele ajudou a construir. Então, também é uma lenda viva que está aqui, Leia representando, e agradecer muito, e que nos ensinou muito. E o Israel, nunca me esqueço uma vez que ele falou, porque papai era um grande judeu, vovó também, e sempre nos levou para todas as festividades que o Israel fazia. Eu me lembro uma vez Israel falando para mim: você tem que entender que você pode ter sua espiritualidade, você pode ser o que você quiser espiritualmente falando, mas judeu é isso aqui, é sangue, é raça, é história, é legado. Então, todo o meu respeito também aqui à comunidade judaica do Rio de Janeiro, meu agradecimento por comparecer, o legado e a nossa responsabilidade de continuar levando à frente esse povo tão importante. E essa força, ela se traduz pela vida que a minha avó teve, e que eu tive a honra de, nos últimos 5 anos, cuidar dela. Quando papai faleceu, eu virei para ela e falei, no dia que papai faleceu, a gente recebeu a mensagem, falei para ela: avó, a partir de hoje sou eu que cuido de você. E eu não falei isso não apenas porque eu amava, sendo a minha avó, que deu tudo por mim, deu tudo pela minha família, pelo meu irmão Noah, que mora na Dinamarca, e minha irmã Ana, que hoje mora nos Estados Unidos. Mas a minha avó realmente era diferente, gente. E para mim foi mais do que uma coisa diferente, foi uma honra poder estar com ela e aprender com ela. E eu queria falar rapidamente um pouquinho de algumas coisas que eu aprendi ao longo desses 5 anos e que eu nunca vou me esquecer, sabe, Flávio? Porque ela estava sempre otimista, sempre estava tudo bom para ela. E ela realmente, assim, falava... Eu às vezes desesperado com as questões do trabalho, com as questões do projeto do Centro Brasil no Clima, que é um instituto que papai fundou e que eu continuo levando à frente. E às vezes eu resmungando, ela virava para mim: acabou de resmungar? Então levanta, trabalha e siga em frente e resolva. Isso com 98 anos, gente. Com uma lucidez assim tremenda. Minha irmã, talvez com a morte trágica do meu pai, que aqui nessa casa ele serviu por 4 mandatos com muito orgulho. Minha infância, eu me recordo daqui, desse teto. Minha irmã chorando
Minha avó vira para ela e fala: minha netinha, eu perdi um filho, depois de tudo que eu passei nessa vida. Perder um filho não é natural. Você perdeu um pai é natural. Pare de chorar, levante, siga a sua vida e honre a força que ele trouxe aqui. Então, era uma pessoa assim, de uma força que muito inspiradora. Vovó teve mais de 60 familiares que morreram por causa do antissemitismo. Ela foi salva porque ela foi exilada na Sibéria e passou um frio danado. Andava quase que 20 quilômetros para estudar. Cuidou da irmãzinha que tinha 10 anos de diferença, que trouxe para o Brasil. Cuidou da mãe que estava debilitada emocionalmente com o falecimento do pai, que morreu na guerra, morto pelos nazistas. Chegou aqui com $5 no bolso, sem saber falar uma palavra em português, e se reinventou. Assim como tantos outros do nosso povo judeu. E se reinventou. E progrediu. E como o Flávio já contou a história, conseguiu depois assumir um ateliê, se tornou uma grande costureira. E ainda teve que passar pela situação do meu pai entrar para a guerrilha e precisar se exilar. E ela ainda foi levada por mais de 3 ou 4 vezes para o DOPS. A gente viu recentemente o filme Ainda Estou Aqui, que retrata, né, do Valtinho, e retrata muito bem. Ela foi ali, se não me engano, exatamente nesse mesmo local, e foi torturada ainda por causa de papai ter entrado na guerrilha. E foi diversas vezes, e ela conta para a gente. Eu olhava para o pessoal do Exército e eu falava assim, esses caras assim, querendo saber a informação, me pedindo, e quem era amigo dele, onde é que ele está, não sei o quê. E ela, não sei. E não conseguiu arrancar em todas as vezes uma palavra dela. E ela falava, eles não imaginam o que eu já passei e o que eu já vi. Isso aqui... Mas passou o sofrimento da saudade por 10 anos de ter o filho exilado e não poder voltar. Casou também o Flávio com Eugênio, também polonês, judeu, sobrevivente da guerra, e se conheceram aqui. Meu avô era uma pessoa uma personalidade forte, bonita, se entende muito. Meu pai também, pela figura dos dois. E ela seguiu a vida dela, depois veio o filho retornar, viu o filho se tornar a pessoa que se tornou, viu o filho fazer tanto pela essa cidade do Rio de Janeiro, as ciclovias, os parques, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Urbanismo, o Instituto Pereira Passos. Ele amava ser vereador, ele amava. Quando ele foi para a Câmara de Deputado Federal, Flávio, como ele odiava ir para Brasília. Falei agora há pouco isso para o vereador. Ele falava, mas aqui na vereança você tem capacidade de ver as coisas tangíveis, de mudar a vida das pessoas, de ter contato com a população e tudo. Ele gostava e realmente servia aqui nessa casa com muito orgulho. E mais para frente aconteceu essa grande tragédia do falecimento dele. E que eu falo, né, a vovó, a gente foi acompanhando, né, o falecimento dela foi muito diferente do papai. O falecimento do papai é quase que incurável. Podem falar o que quiserem falar, mas o luto sempre vai persistir. E da vovó foi diferente. Porque olhar ela com toda a força que ela teve, já muito debilitada, com 101 anos de idade, e a dificuldade em novembro, até em pouco tempo ela caminhava, até em novembro ela caminhava, depois quando ela teve que ir para o hospital e não estava mais caminhando, ela própria olhava para a vovó, e eu perguntei para ela já com fralda, foi tudo muito rápido, porque ela precisou de fralda, ela parou de caminhar, e a bexiga dela também parou de funcionar, o que exigiu uma sonda nela.
E eu olhei para ela e falei, e ela 100% lúcida, Flávio, 100% lúcida. Eu perguntei para ela, ô vó, como é que você está se sentindo, vó? Meu neto, na vida, tudo a gente se acostuma. Vamos em frente. Isso foi em dezembro. Então, ali você começa, e eu quero rapidamente, já caminhando para o final, deixar algumas mensagens importantes com esse aprendizado de 5 anos, porque competem a vocês, senhores vereadores, que eu aprendi que é uma tônica hoje da vida na velhice. A preocupação. O papai, graças a Deus, foi um político com muito caráter e saiu da política com menos recursos que entrou. Então, quando ele faleceu, eu que tive que assumir, literalmente, a minha avó. O INSS dela não pagava nem o plano de saúde dela. Então, assim, a preocupação em relação ao INSS e tudo que está acontecendo, a corrupção que a gente está vendo no INSS, e a gente saber que a minha geração, a geração do Flávio, a geração do Lucas, tem que aprender que não tem jeito. Teremos que fazer a nossa poupança. Teremos que fazer por onde? Porque temos que cuidar dos nossos velhinhos, temos que cuidar dos futuros filhos nossos e temos que também cuidar de nós, que é muito importante. A mesma coisa, a política para o idoso, quanto é importante a gente dar. E eu vi, é uma outra lógica você entrar num estágio senil. E quão é importante a gente ter um olhar e uma compreensão do idoso hoje em dia. E quão é importante continuar tendo políticas importantes sobre o idoso. E também uma coisa que eu aprendi enorme, que é a medicina paliativista, Flávio, já indo, caminhando para o encerramento. A importância também do Brasil, você ressignificar e dar a importância da medicina paliativista. A gente ter contratado um médico paliativista que acompanhou nesse momento e falou, não vamos nem acelerar a morte dela e nem atrasar. Vamos respeitar a vontade dela do que ela quer. E quando ela já não comia mais, eu falei, eu vou ter que te internar no hospital, ou você precisa comer. E ela já ao final, depois de também ter passado tanta fome, que foi um pouco duro, porque a vovó passou muita fome na Segunda Guerra. Ela tinha um problema de coluna que ela ficou crônico, de tanto carregar saco de batata. E ela decidiu, falou, não quero mais comer. Aí a gente, o que vamos fazer? E a médica paliativista falou, vamos diminuir o sofrimento dela. O quão é importante, senhores e senhoras, a medicina paliativista, de dar o conforto e ser melhor debatido nesse país a importância da medicina paliativista. E, por último, as cuidadoras. E eu trabalhando imensamente, o que Lucas, grande amigo, sabe como é que nossa vida, né, Lucas, corre e com a situação. Se não fosse minha tia, minha mãe, outros familiares, tio André, Paulinho e Renato, e se não fosse as cuidadoras, e a gente sabe que hoje as empregadas domésticas, hoje, né, tá se transferindo cada vez mais a importância para as cuidadoras, a importância dessas pessoas que com tanto carinho, que com tanto cuidado cuida. A gente precisa olhar, vereadores, com mais carinho para as cuidadoras de idosos, o quanto é importante. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar final e dizer que até o momento, depois de terminar essa sessão, eu estava aguardando, a gente ainda não fez a inscrição no túmulo dela, e eu estava esperando essa honraria para fazer isso, e se fecha assim, um ciclo na minha vida de 5 anos e da minha família, desde o falecimento do papai. E eu quero deixar essa mensagem que também é para o povo judeu e a todos aqui que representam, e ao vereador Flávio, a introdução do livro dela, e é o que a gente vai escrever no túmulo dela. Tenho que e tem que ansiar e acreditar, e não obstante a dúvida, sofrer, mas sobreviver com unhas e dentes. E assim foi até o último suspiro dela. Muito obrigado.
Agradeço a presença de todos, especialmente a todos que vieram aqui, não só para a homenagem do Yom Ha'atzmaut, 77 anos de Israel, mas também, né, para nossa querida homenageada representada pelo Guilherme. Queria agradecer muito toda a equipe da Câmara Municipal, pessoal do audiovisual, da comunicação, TV Câmara, cerimonial. Cerimonial não ia esquecer, né? E agradecer a presença de todos aqui que compuseram a mesa, agradecer a participação do querido vereador Marcos Dias. E nesse momento eu convido para os cumprimentos na sala inglesa, logo após ouvirmos a execução do hino da nossa cidade maravilhosa, o hino da cidade do Rio de Janeiro. Está encerrada a solenidade. Guilherme, anuncia aí no microfone. Pessoal, eu vou deixar aqui em cima, quem quiser pegar um livro dela, tá? É aqui um presente daqui dos familiares para vocês que ainda não tem o livro, tá? Muito obrigada. Obrigado, viu?